O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que, tendo as duas, e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, estamos no terceiro dia de preparação para a festa de São Francisco, esse grande santo da igreja, como nós ouvimos então na segunda leitura. Francisco foi um homem que entendeu o mistério da encarnação de Deus. Quando ele fala da encarnação, ele está dizendo que o Verbo de Deus se fez carne através do seio fecundo da Virgem Maria e tomou a nossa humanidade. E ele diz que as gotas do seu sangue redimiu toda a humanidade. Então, quando a gente fala a palavra, a gente pensa só muito escrito. Para Francisco, a palavra é o Verbo de Deus que se fez carne. Então, a gente tem que entender esse mistério mais profundo. Cada Eucaristia, cada momento de louvor, cada ação de graças, é esse louvor a Deus pela remissão dos nossos pecados. Pelo Senhor nós fomos salvos, pelo Senhor nós fomos redimidos. O seu sangue nos garantiu a vida nova pela obediência. Então é São Francisco, esse grande homem que nós celebramos no dia de hoje, preparando para a sua festa. Então vamos pedir a sua intercessão por nós e pelas nossas famílias. A primeira leitura de hoje fala do espírito do profetismo. E Moisés deu o seu espírito a outras pessoas e ali causou ciúme e inveja, porque eles tinham o espírito do Senhor. Mas o que é isto? O que é o espírito do Senhor? A porção do Espírito de Deus derramado sobre os fiéis para viver a vocação a qual foste chamados. Portanto, todos nós somos batizados, recebemos o Espírito do Senhor para ser profetas, para anunciar, para viver a fé, para viver a profundidade. Então, Francisco é um desses profetas que conseguiu entender a vontade de Deus a respeito dele e da toda a humanidade. Se tornou o Cristo redivivo no meio de nós, esse grande exemplo de santidade. Então, como nós vamos entender a nossa vocação de chamados, de profetas? E aqui traz algo importante, que é a questão, por que as pessoas sentiram ciúme de Moisés e os outros que tinham o mesmo espírito dele? Então, o ciúme é algo que destrói a comunidade. O ciúme é a maledicência, a fofoca, a intriga, a competição. Não deveria existir isto entre nós, nem no ambiente de trabalho, nem no ambiente familiar, nem no ambiente de igreja. Porque o Senhor nos deu um espírito de liberdade. Portanto, todos nós somos filhos. Então, São Francisco nos ensina isso. Nós somos irmãos de todos. Devemos viver a humanidade, a simplicidade.
Como nos fala o salmista de hoje, a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto e consolo para o coração. O nosso coração se inquieta com tantas coisas, mas diz São Francisco que uma coisa só é necessária: voltar para o Senhor. O amor que não é amado. Então nós precisamos amar mais, servir mais, buscar realmente compreender a nossa fé, porque Deus nos deu um coração voltado para Ele. Aí nós ouvimos a segunda leitura da admoestação de São Francisco. Olha, 800 anos atrás, imagine esse texto, a repercussão da encarnação de um Deus que assumiu a nossa humanidade, de um Deus humano, um Deus que assume a fragilidade humana. Então é importante a gente entender, a espiritualidade franciscana é a espiritualidade do humano, do mais humano do ser. Francisco se colocou irmão de todos. E a encarnação da palavra de Deus se torna fonte de vida, e é a Eucaristia que nós celebramos. Na espiritualidade franciscana tem um tripé muito forte, que São Francisco compreendeu desde a sua conversão e da sua vocação: a Eucaristia, o presépio e a paixão. A encarnação, porque Deus se encarnou no meio de nós, e ele elogia a simplicidade de Maria, a humanidade e o acolhimento. Ele fala da Eucaristia como centro da nossa vida. O Verbo de Deus se encarnou e agora habita no meio de nós, através do sacerdote que nos traz Jesus sobre o altar. E a paixão do Senhor. Ele assumiu toda a paixão do Senhor e dizia: eu quero sentir no meu corpo as marcas da paixão do Senhor. E no final da sua vida foi chagado e se tornou o Cristo redivivo no meio de nós. Então isso é importante a gente compreender. Depois ouvimos o Evangelho de hoje, que fala de algo muito desafiador, que é quando a gente faz o bem. E a gente deveria ser praticantes do bem. João reclama e diz assim: ó Senhor, proibimos fulano que está fazendo bem. O que Jesus fala? Não proibais, porque quem faz o bem em meu nome não é contra nós, mas é a nosso favor. Então quantas vezes a gente tem inveja das pessoas que faz bem? Quantas vezes nós nos fechamos a nós mesmos e dizemos assim: você quer difamar o outro porque ele é melhor do que você? Por que outra pessoa te incomoda tanto? Quando a pessoa começa a incomodar demais a gente tem que perguntar, não é para ele, é por quê? Por que a atitude daquela pessoa me incomoda? Será que o problema dele é o meu? Então a primeira leitura questiona isso. Todas as pessoas que fazem o bem, em nome de quem elas fazem o bem? Se é em nome de Cristo, pode ser até gente que não nem conhece Cristo e faz o bem. Se preocupa com os outros, é solidário, é fraterno. Então aí o bem é o maior, é Deus. A última instância do bem é o próprio Senhor. E depois continua o Evangelho falando agora de uma realidade muito profunda, que é: o homem tem que fugir da ocasião do pecado. Se o seu corpo te leva a pecar, se membros do seu corpo te levam a pecar, corta-o. Não está falando de cortar o membro, né? Senão teria muita gente mutilada na igreja. E muitos na história não entenderam isto. Até Orígenes, que era um homem santo, só não foi canonizado santo porque ele cortou alguma coisa que não devia. Então aí entendeu literalmente o Evangelho. O que Jesus está falando claramente no Evangelho? É que você tem que cortar da sua vida tudo aquilo que é pecado. Tudo aquilo que não convém para um cristão. Tudo aquilo que não é bom para você e nem para os outros. É simplesmente isso. E aí, usando todos os nossos sentidos, todo o nosso corpo, todo o nosso ser, que muitas vezes pode ser a causa do pecado. Então, como que eu vou fazer isso, cuidar disso? Porque tem muita visão errada sobre a questão do pecado e da morte e do mal. Então a gente tem que compreender que o mal está no mundo porque nós deixamos de fazer o bem. Esse dia alguém questionou o Frei Donaldo, uma pessoa com quase 80 anos. Questionou assim: mas por que estava brava com Deus? Por que Deus fez o mal
Por que a gente tem que sofrer tanto porque esse demônio Satanás está no mundo? E Deus que criou. Aí o Frei Donaldo usou toda a filosofia, né, e diz assim, olha, você não entendeu, sua catequese foi muito mal feita. Chegar nessa idade e ter essas dúvidas. Porque Deus criou tudo e criou os anjos bons e depois o anjo mau se revoltou contra Deus. E aí se tornou o demônio, o Satanás. E vive atormentar quem? Os filhos de Deus. Então é uma doutrina muito simples de compreender. Porque senão, se a gente não entende isso, fala, então a causa do mal é Deus. Não, a causa do bem é sempre Deus. Agora nós humanos temos duas naturezas, humana e divina. E carregamos em nós o bem e o mal. Qual que nós queremos seguir? É lógico que é o bem. Então por que nós fazemos o mal? Porque muitas vezes é da nossa fraqueza humana, da desobediência. Por que Adão e Eva desobedeceu? Pelo orgulho. Porque o demônio falou assim, olha, se você fizer isso, você vai ser melhor do que Deus. E muitas vezes nós queremos ser Deus. Muitas vezes nós queremos ser melhor do que Deus, achando que eu posso criar alguma coisa. Não posso nada. Eu sou simplesmente um filho de Deus. E viver esta humanidade como São Francisco. São Francisco chorava com as pessoas, tinha compaixão, abraçava, beijava, olhava a fraqueza humana, os leprosos, e ali beijou o leproso e se tornou outra pessoa. Muitas vezes o que falta na gente hoje é uma humanidade. Nós estamos nos tornando pessoas desumanas, pessoas que não têm mais compaixão dos outros, pessoas que olham o sofrimento e falam, não, ele merece mesmo. Esse dia alguém falou assim, Frei, eu desejo morte para muitas pessoas. E aí depois falou pelos políticos. Falei, não é só você não, tem muita gente. Mas não posso desejar o mal para ninguém. Eu tenho que querer o bem. Então é isso que é a nossa vida. A gente tem que cuidar da nossa vida e ser fortes, ser perseverantes e fugir do mal. Então, meus irmãos e irmãs, que São Francisco interceda por nós, que possamos viver a encarnação do Senhor, a sua espiritualidade humana e divina, e assim pedir ao Senhor que venha sempre em nosso encontro através da Eucaristia e da sua palavra. Assim seja. Assim seja. Então,